Boa tarde, 18 de junho de 2014. O Unesp Notícias de hoje atualiza as informações sobre as greves nas universidades públicas de São Paulo. E tem mais. Escola abandonada preocupa moradores do bairro Isaura Pitagarmes. Alunos da Unesp fazem audiodescrição de programas de TV e deficientes visuais do Lar Santa Luzia conseguem acompanhar novelas. O Unesp Notícias tem mostrado frequentemente os problemas e desafios enfrentados por moradores de bairros de Bauru. Hoje nós vamos até a zona leste da cidade conhecer o bairro Isaura Pitagarmes. O que mais traz dor de cabeça para quem mora lá é uma escola que está abandonada. A escola começou a ser erguida há mais de 10 anos para atender a demanda do conjunto habitacional Isaura Pitagarmes. O bairro, conhecido por antigo Bauru 1, fica a 8 quilômetros do centro da cidade. A obra não foi concluída e o prédio coleciona problemas. O temor maior é à noite, quando o espaço vira refúgio de usuários de drogas e até de prostituição. Quem frequenta aí são os maus elementos, que pegam um lugar bem abandonado, esse aí para eles é um ninho, certo? Eles usam como um ninho, faz o que eles querem daqui. A obra estava em estágio avançado. Em alguns pontos tem até azulejo e as janelas estão instaladas. Hoje, a depredação toma conta do local. Só está destruindo. Os alambrados já foram roubados, estão roubando telha, os vitrôs que estavam no fundo lá guardado, já roubaram tudo, levaram tudo embora. Então, eu não sei o que vai virar com isso daqui. Do alambrado que delimitava o espaço da escola, só restou partes. As pichações decoram as paredes, que deveriam ser amplas salas de aula. Algumas estão tomadas pelo lixo, jogado pela própria população. O local tem também armadilhas. Ferros expostos e um piso elevado sem proteção ameaçam a segurança de quem se arrisca a andar por aqui. A quadra coberta, que poderia ser ponto de lazer para a molecada do bairro, fica assim, inutilizável. A população podia aproveitar, né, isso aqui, né, usufruir disso daqui, mas infelizmente no estado que ela se encontra, degradante, não tem como usar nada aqui. Como você vai trazer uma família aqui para usar uma criança aqui? É perigoso até se machucar aqui ainda, no meio desses entulhos que tem aqui, sujeiraiada, perigoso cobra, escorpião aí. Quando chove, junta água aqui também. Quando chove aqui, piorou, que aí virou um rio aqui dentro. Que é a água que vem da rua lá, água fluvial, joga tudo aqui dentro. Aqui. Por isso que vira esse monte de areia aqui. E não sei o que aconteceu, que a drenagem não é suficiente, joga tudo aqui dentro. E vai para dentro da escola, tudo aí para baixo aí. As obras da escola abandonada começaram antes até que as obras desta escola aqui do lado. Uma escola estadual de ensino fundamental que atende crianças e adolescentes aqui do bairro. Por isso, o ideal para a população é que este espaço aqui se tornasse uma escola de educação infantil. Ou escolinha para ensino fundamental, ou creche para as mães que necessitam ir lá no Meridota levar seus filhos de manhã. Desce essa rua aqui, sem calçada, todos empurrando o carrinho pela rua para ir levar as crianças lá do outro lado do Meridota. Se isso aqui estivesse funcionando, seria de grande serventia para nós aqui do bairro. Uma volta pelo entorno da escola revela mais problemas. O terreno ao fundo, também abandonado, virou pasto. Tem cavalo, tem boi. É que hoje aqui não tem os boi, mas é cheio de boi aqui. Boi, vaca, bezerro, que vem pastar aqui. E devido a isso, traz muito bicho, né? Escorpião, carrapato, tá tendo demais. Então isso aí prejudica muito o pessoal da vizinhança aqui, que infesta todas as casas. A minha cachorra mesmo tive que colocar coleira devido a isso daqui, que ela sai, às vezes sai lá de casa, corre e vem aqui. Então já sai daqui infestada de bicho. Outro incômodo para a população são os frequentes vazamentos de esgoto no bairro. Em frente à casa da Maria Ângela, jorra água contaminada. O cheiro assim está insuportável, né? E aí começa moscas, né? Outros tipos
de insetos e tal. Então tá assim, muito desagradável mesmo esse esgoto aqui. E você já reclamou? Já reclamei, já liguei acho que umas 3, 4 vezes. Eu liguei e aí eles falaram que eu vim tomar providência de emergência, mas até agora ninguém veio. Vamos lá agora para as respostas dos órgãos públicos. Sobre o vazamento de esgoto, o DAE disse que os reparos já foram feitos. Quanto à escola do bairro, a Secretaria Municipal de Educação informa que o futuro do prédio está em estudo. É possível que uma parte da obra ou ela inteira seja demolida, uma vez que foram encontrados problemas na infraestrutura do imóvel. Foi isso, inclusive, que motivou o rompimento do contrato com a empresa responsável pela construção. Ainda hoje vamos falar sobre inclusão. A gente conversa com o advogado Eduardo Janone, coordenador da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB Bauru. E mais, você vai conhecer o projeto Biblioteca Falada. Alunos da Unesp fazem a audiodescrição de novelas para deficientes visuais. O Unesp Notícias volta já já. Hoje à tarde, servidores e docentes das 3 universidades estaduais fizeram um ato na Praça da Sé, no centro de São Paulo, para chamar a atenção da população e das reitorias. Eles estão em greve desde o fim de maio e tentam negociar reajustes salariais, contratações de funcionários e melhorias na estrutura de ensino. Em Bauru, praticamente todo o campus da Unesp está parado. Véspera de feriado e clima de Copa do Mundo. Mas o campus da Unesp em Bauru está vazio mesmo por causa da greve. 90% dos servidores, docentes e alunos cruzaram os braços desde o fim de maio, depois que as universidades públicas estaduais anunciaram que não haveria reajuste salarial neste ano, por causa do alto endividamento com a folha de pagamento. A pauta foi protocolada com um índice de reajuste salarial hoje, que seria pelo menos a inflação FIPE, de IES, né, que seria em 7%, mais uma recuperação de perdas históricas, que vem desde a autonomia universitária, né, em torno de 3%. A nossa reivindicação hoje é 10%. Além disso, nós temos a questão da permanência estudantil, maior número de contratação de professores e servidores. As universidades vêm crescendo nos últimos anos, o número de alunos, o número de cursos, porém não é compatível com o crescimento da contratação de servidores técnicos administrativos, por exemplo. A biblioteca abre apenas das 2 às 5 da tarde para devolução de livros. Somente serviços essenciais ou terceirizados, como a limpeza, continuam sendo feitos. Outras 18 unidades da Unesp estão em greve. Servidores e docentes querem uma rodada de negociação com as reitorias. A ideia é mobilizar a população de uma maneira geral para o problema das universidades hoje. Na primeira reunião de negociação, foi informado ao movimento que seria 0% de reajuste, e nenhuma negociação avançou desde então. Procurado pela nossa equipe, o Conselho de Reitores das 3 universidades afirma que houve queda na arrecadação do governo estadual com o ICMS e, por isso, foi necessário adiar o aumento salarial. O Conselho afirma também que o nível de comprometimento do orçamento com a folha é muito grande. O Conselho de Reitores destaca ainda que serão feitas reuniões com docentes e técnicos administrativos, desde que não haja ocupações e atividades que impeçam o acesso de servidores e alunos às atividades normais. Amanhã é feriado de Corpus Christi. Se você vai viajar, fique atento ao movimento nas rodovias que cruzam a nossa região. Durante todo o feriado prolongado, a Polícia Rodoviária vai fiscalizar principalmente 2 tipos de infração: excesso de velocidade e consumo de bebidas alcoólicas. Para isso, em todas as rodovias do estado, serão utilizados radares fixos e móveis e também bafômetros. A multa para quem for pego dirigindo sob efeito de bebida alcoólica é de aproximadamente R$ 2.000 e o condutor ainda pode responder por crime, dependendo do caso. De acordo com a Polícia Rodoviária, é esperado um movimento intenso hoje, das 6 da tarde às 2 da manhã, nesta quinta-feira, das 6 da manhã à 1 da tarde e também no domingo, do meio-dia à meia-noite. Então, se você for pegar a estrada nesses horários, redobre a atenção. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. Mas se você não vai viajar, veja o que abre e o que fecha na cidade nos próximos dias.
As repartições públicas municipais fecham nesta quinta e permanecem fechadas na sexta-feira por conta de ponto facultativo. O comércio central funciona na sexta-feira e no sábado, das 9 às 6 da tarde. Na quinta-feira, permanece fechado o dia todo. Já as feiras livres ocorrem normalmente. Atenção para quem precisa fazer pagamentos. Os bancos fecham nesta quinta-feira, mas atendem na sexta-feira em horário normal. A coleta de lixo fica parada na quinta-feira, voltando ao normal na sexta. Os ecopontos fecham também na quinta e reabrem na sexta-feira e no sábado. Como opções de lazer, o zoológico e o jardim botânico funcionam todos os dias do feriado. Mas atenção, na sexta-feira o zoológico fecha mais cedo, às 4h30 da tarde. Já o jardim botânico mantém o horário das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E agora a previsão do tempo. Os detalhes estão no mapa. As informações são do IPMET e do CPTEC. Chuva forte na região de Botucatu na tarde desta quarta-feira. Em Bauru, a umidade do ar está em 46%. Os ventos sopram a 2 km por hora. Hoje a temperatura variou entre 16 e 28 graus. Amanhã, a mínima prevista é de 15 e a máxima de 23 graus. A gente faz agora um rápido intervalo e, na sequência, o nosso assunto é inclusão. O Unesp Notícias volta já já. Todo mundo gosta de acompanhar um filme ou uma novelinha de vez em quando, não é mesmo? Um projeto da Unesp dá a alunos do Lar Santa Luzia a possibilidade de curtir melhor essas produções audiovisuais. A audiodescrição é feita por universitários voluntários. É interpretado pelo ator Iradir Santos. Ricardo é noveleiro, ele é cego e não perde um capítulo pela TV. Para acompanhar melhor a história, ele utiliza a audiodescrição pelo computador. Assim, ele entende a trama com mais detalhes. É uma moça de muito bom coração. Para nós é sempre uma oportunidade boa, né? Que nem quando que eu já ouvia, né, a novela, assistia, né? Para nós assistimos. A gente não tinha noção do que eram os personagens, como que era, né, os personagens. Descrição dos personagens da novela Meu Pedacinho de Chão. A audiodescrição é uma forma de complementar detalhes de filmes, novelas e até comerciais. Isso ajuda deficientes visuais a compreender melhor o que os olhos não podem ver. E apaixona-se pela professora Juliana. Um narrador passa informações como a cor da roupa, se na cena está dia ou noite, ou até mesmo a expressão do personagem. No Lar Escola Santa Luzia, em Bauru, 60 pessoas com deficiência visual são atendidas. A tecnologia que serve para lazer também contribui para aprender novas habilidades. O Oswaldo estudou os audiolivros de massoterapia. Juntamente com as aulas práticas, descobriu como aplicar as técnicas nos colegas. Ouvindo o livro, aí eu tive como desenvolver as minhas técnicas, né? Porque na aula prática a gente pega o básico. E com o livro, a gente tem a noção de expandir, de fazer a nossa própria técnica. A sessão dura 15 minutos e serve para relaxar. Não é mesmo, Firmina? A gente se sente bem relaxada, viu? Os livros e as novelas adaptados que chegam ao Lar Santa Luzia saem deste estúdio, na Unesp, em Bauru. O projeto Biblioteca Falada existe há 5 anos. Para você acessar uma produção em braille, você tem que dominar a linguagem braille. No caso do audiolivro, qualquer pessoa pode ter acesso a essa produção. Além disso, o audiolivro permite o quê? Como é audição, permite que a pessoa desenvolva outras atividades paralelas. Se ela vai ler em braille, não, ela tem que parar para ler em braille. A iniciativa oferece uma ajuda a um público que não encontra com facilidade esse tipo de material no mercado. As pessoas que são atingidas por nós, do Lar Escola Santa Luzia, é que nos pedem. Então, a gente percebe nas reuniões que a gente faz com eles a necessidade de produções. Eles pedem muitas audiodescrições, desde audiodescrições de produções televisivas, de filmes, até, por exemplo, o álbum de fotografia deles no Facebook. Alunos dos cursos de comunicação se oferecem para as gravações. Eles produzem os roteiros que são gravados em estúdio. Atualmente, 16 voluntários emprestam suas vozes para o projeto. Daqui, eles tiram lições importantes. Desde o primeiro ano, quando a professora me contou sobre o projeto, eu me interessei por ele aprimorar técnicas que a gente aprende na faculdade, como roteirização e locução de material. Eu acho que me faz
ver uma camada que antes eu não prestava tanta atenção. Tanto que, assim, um dia na minha cidade teve uma orquestra e daí eu fechei os olhos e comecei a imaginar eles, sabe, nesse evento. E daí eu acho que eu senti quão importante era o projeto para mim. E a gente conversou com o advogado Eduardo Janoni, coordenador da Comissão de Pessoa com Deficiência da OAB Bauru, sobre a importância de ações de inclusão como essa que a gente acabou de ver na reportagem. Para ele, ações como esta são fundamentais. Esse projeto da Biblioteca Falada da Unesp, como muitos outros projetos que não são Unesp, mas outras faculdades também públicas desenvolvem, eles realmente acabam retratando aquilo que a Constituição Federal acaba preconizando a todos. Né? Uma vez que a Constituição Federal coloca, né, como fundamentos da nossa República a cidadania e a dignidade da pessoa humana, a gente verifica que esse tipo de projeto que viabiliza o acesso ao mundo das informações, um acesso até mesmo de conteúdo educacional e que vai viabilizar a efetiva inclusão da pessoa com deficiência visual, né, na comunidade onde ela vive, isso vem frontalmente de encontro com aquilo que a Constituição preconiza, esses conceitos de dignidade da pessoa humana e cidadania. E também não fica também dissonante dos objetivos que a nossa República também possui, que é a eliminação de qualquer tipo de preconceito, enfim, seja com quem quer que seja. Né? Então, construir uma sociedade livre, justa, solidária, são também objetivos da nossa República. E não consigo ver, né, como uma situação diferente, né, esse projeto que a Unesp vem desenvolvendo, que nada mais é do que concretizar esse recado que a Constituição nos dá de realmente investir e trabalhar para uma sociedade solidária, que é isso que os alunos da Unesp, os profissionais, estão fazendo por intermédio desse projeto da Biblioteca Falada. De acordo com dados do IBGE, no Brasil existem 6,5 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual. Qual que é a situação dessas pessoas hoje no país? Olha, veja bem, né, não é de hoje que as medições do IBGE vêm demonstrando que no tocante às espécies de deficiência, aquelas mais verificadas são as relacionadas à deficiência visual. Se você fizer uma investigação nos últimos números, né, não só do último censo, mas dos últimos do IBGE, você vai verificar que efetivamente a maior incidência é realmente de pessoas com deficiência visual. Né? E isso demonstra o tamanho do desafio, né, que nós, enquanto sociedade e poder público, temos para que essas pessoas possam, de fato, se sentirem incluídas. Né? A gente está tratando aqui de um projeto onde você converte, né, em voz aqueles dados que são escritos em livros, materiais escritos, enfim. E a gente sabe o quão pequeno, o quão reduzido é ainda, né, o acervo de materiais, por exemplo, que são confeccionados em braille. Né? Nós sabemos que se você verificar um livro, um periódico, né, que mesmo que contenha poucas páginas, você vai ver o volume que vai ficar esse livro depois que ele for impresso no sistema Braille. Então é importantíssimo, ainda mais com o advento da tecnologia, né, que outros meios alternativos sejam disponíveis à pessoa com deficiência visual para que ela tenha acesso a esses conteúdos. Está aí presente também, né, uma outra técnica que a gente precisa ainda crescer muito, que é a questão da audiodescrição. Né? Recentemente eu estive na abertura da Copa do Mundo e vi que realmente o serviço ele estava disponível, pelo menos ali no ambiente do estádio, no tocante à questão da audiodescrição. Mas é algo que precisa estar disponível em formato muito mais ampliativo. Né? Não basta que a pessoa só tenha acesso a esse tipo de recurso em grandes eventos. Né? É necessário que esse recurso esteja disponível para que aquela pessoa possa efetivamente se sentir participada daquilo que ela está tomando conhecimento, enfim. Caso contrário, a gente verifica que a gente vai ter muito trabalho pela frente.
E além da educação e da cultura, em que outras esferas deve ocorrer a inclusão da pessoa com deficiência? Olha, veja bem, né, a gente tem uma série de áreas hoje no nosso cotidiano onde a pessoa precisa estar efetivamente incluída. E aí você disse algumas, né, como no âmbito da educação, né, na questão da própria acessibilidade arquitetônica, né, de maneira que são alguns setores chaves onde a pessoa precisa efetivamente poder ter voz e participar, né, da construção dessa sociedade. E com a pessoa com deficiência não é diferente. Ela precisa efetivamente poder participar de todos os pontos e todas as áreas que a sociedade ela nos exige uma participação plena hoje. Né? Você deu o exemplo da educação, deu o exemplo também da questão da acessibilidade. Nós temos também a necessidade da pessoa com deficiência participar também de todo o sistema de saúde, né, hoje também disponível no país, né, e preconizado pela nossa legislação. Nós estamos também agora próximos do período eleitoral e também a pessoa com deficiência ela precisa também ter salvaguardado esse teu direito de também exercitar a cidadania por intermédio do voto. Né? Então ela precisa ter acesso a sessões eleitorais que sejam efetivamente e arquitetonicamente acessíveis, né, por intermédio também dos dispositivos de votação, porque é só com a união desse conjunto de direitos que você vai poder falar efetivamente que uma pessoa com deficiência ela se encontra incluída na sociedade que ela vive. Eduardo, de uma forma geral, o que ainda precisa ser feito no Brasil para melhorar as condições da pessoa com deficiência? Olha, eu entendo que, como eu disse, né, inicialmente, não vai bastar uma ou outra ação isolada para que essa questão ela seja tratada da forma como merece. Né? Eu acredito que a situação e o dia a dia da pessoa com deficiência vai mudar a partir do momento que essas ações elas passem a ser concatenadas, né? Que elas tenham um começo, meio e fim e que elas sejam interligadas, né? Independente do nível, né, do ente público que está cuidando da questão ou até mesmo de questões político-partidárias. É necessário que a gente tenha um conjunto de ações integradas, sistematizadas, né, para que essas pessoas com deficiência possam, de fato, gozar dos seus direitos. Um outro aspecto importante, e aí compete a nós enquanto sociedade, isso já teve uma melhora muito grande, mas a gente nunca pode descuidar da questão muitas vezes da exclusão atitudinal. Né? Nós, enquanto cidadãos, a gente em momento algum pode praticar qualquer tipo de exclusão que seja identificada por intermédio da nossa conduta, da nossa atitude. Né? Então, isso compete a nós, enquanto sociedade, sempre ficar atento, né, para que esse tipo de prática não aconteça, mesmo que involuntariamente. Porque a partir do momento que isso venha a acontecer, a gente vai estar efetivamente se distanciando, né, daquele projeto de inclusão que a gente tanto deseja enquanto sociedade. O Unesp Notícias termina agora, a gente volta amanhã, feriado, ao vivo, às 5h30 da tarde. Tchau!